paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma edição do Painel Trombetas e Festas. O programa de hoje vai abordar mais um sinal da volta de Jesus. Vamos compreender se a apostasia é um sinal profético, anunciado no culto Trombetas e Festas. Fique atento até o final do programa para compreender este tema. O que é apostasia? E por que a apostasia foi mencionada na mensagem do culto Trombetas e Festas? A paz do Senhor, Andréia. Eu também cumprimento os nossos queridos irmãos que nos acompanham pela TV Manaim. Apostasia é o pecado contra a fé. É negar a fé verdadeira, é negar aquilo que um dia você creu. No sentido original da palavra grega, afisteme, é a pessoa mudar de posição, é virar as costas para aquilo que um dia ela creu. E tem também o sentido de rebelião, de se levantar contra algo que antes essa pessoa defendia. O apóstata é aquele que deixou de crer na palavra, deixou a fé verdadeira, se tornou inimigo da palavra e, consequentemente, inimigo da fé. Paulo, em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, diz: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, ou seja, no momento profético que nós estamos vivendo, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então vejam, irmãos, a apostasia foi mencionada na mensagem do Trombetas e Festas 2024 porque tem um papel singular no contexto profético. Por quê? Porque é um dos sinais que caracterizarão a última fase da igreja que nós estamos vivendo, sendo um dos eventos exatos que antecedem o arrebatamento. Então, esse sinal foi profetizado pelo Senhor Jesus, quando ele pergunta em Lucas, capítulo 18, verso 8, que diz: Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Com isso, meus irmãos, Jesus revela nesse versículo como será o cenário espiritual que antecede a sua vinda. Muitos abandonarão a fé. Essa mesma advertência é reforçada pelo apóstolo Paulo, quando em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 3, ele diz: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Ele estava se referindo à volta de Jesus, ao arrebatamento. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo. Ou seja, a apostasia ocorre quando o homem se desvia da verdade e passa a dar ouvidos a vozes de espíritos enganadores. Por isso, Andréia, irmãos, há uma preocupação do Espírito Santo nessa hora em alertar a igreja sobre a importância de nós estarmos atentos à voz do Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No dia 13 de outubro de 2022, o site Portas Abertas publicou uma notícia sobre cristãos acusados de apostasia no Sudão. Um casal foi convocado para uma audiência na corte do Sudão por terem deixado sua religião para seguir a Jesus. Com isso, o casamento deste casal foi considerado ilegal e foram acusados de adultério por terem se tornado cristãos. Pouco depois, descobriram que foram incriminados também por apostasia à religião que anteriormente praticavam, com punição prevista de 100 chibatadas e 1 ano de exílio caso sejam condenados no tribunal. O que os cristãos devem fazer ou como devem viver para não se tornarem apóstatas? Então, Andréia e queridos ouvintes e telespectadores da TV Manaim, como nós mencionamos na resposta anterior, há neste momento uma grande preocupação do Espírito Santo em preservar a igreja dessas influências externas. Se nós observarmos na carta de Judas, no verso 3, nós ali encontramos um conselho muito importante para a igreja dos últimos dias.
diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Observem que essa expressão batalhar pela fé é andar na direção e no conselho do Espírito Santo. De que maneira? Utilizando os recursos da graça. Nós temos que nutrir essa fé no nosso coração, é conservá-la viva no nosso coração e não darmos ouvidos às doutrinas enganosas. Se a apostasia está relacionada ao abandono da fé, e a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, então quanto mais nós ouvimos a palavra e tudo que ela se refere, mais fé nós vamos ter. Então daí a importância de nós lermos a palavra, de participarmos dos cultos, de darmos ouvidos às mensagens do Espírito Santo e desprezarmos as mensagens dos homens maus, conforme Paulo escreve a Timóteo na segunda carta, capítulo 3, verso 13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, meus irmãos, a fé é essencial para a caminhada do servo de Jesus Cristo nessa última hora. É o agente de união operada pelo Espírito Santo. Esse agente é operado pelo Espírito Santo, mas nós podemos perguntar: como nutrir a fé? Como evitar entrar no caminho da apostasia? Todos os recursos já foram dados pelo Espírito Santo à igreja como corpo de Cristo. E eu queria ainda reforçar com a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso 4, quando Paulo adverte. Ele diz assim: e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Então, meus irmãos, finalmente nós podemos dizer: vamos estar vigilantes e atentos àquilo que o Espírito Santo tem realizado em nosso meio, para que não venhamos a perder a fé redentora, a fé que nos sustenta na nossa caminhada. Então concluímos com essa exortação do próprio Senhor Jesus, quando ele registra em Mateus, capítulo 24, verso 4. E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Nesses dias finais em que o engano se multiplica, perseverar na fé é fundamental para realizarmos a obra do Senhor com fidelidade e perseverarmos até o fim. Muito bem, essa é a minha participação. A paz do Senhor. E assim encerramos mais uma edição do Painel Trombetas e Festas. A paz do Senhor.